Tudo se inicia quando Luiz sonha com Cecília como se ela estivesse ali, ao lado dele, com a voz calma dizendo que sempre esteve presente. Ele responde que todas as suas atitudes foram pelo bem dos filhos, mas admite que sente um vazio enorme sem ela. Cecília então sugere que ele pode ir com ela, estende a mão com ternura. Luiz hesita, abre a mão para tocar a dela, fecha os olhos e deixa que as lágrimas rolem. A cena do sonho é leve, quase íntima, e termina com a sensação de perda que o consome. O silêncio após o choro permanece sólido quando ele acorda. Do lado de fora, Rocio esbarra em Arthur de propósito, fingindo surpresa ao vê-lo ali. Ela pergunta se ele ainda se lembra dela, e Arthur confirma com educação. Rocio comenta que um parente está internado e pergunta o motivo da presença dele no hospital. Arthur explica que o pai está internado e se despede dizendo que vai tomar um café para espairecer. Rocio se oferece para acompanhá-lo, com um sorriso contido que esconde intenções. Ele aceita a companhia, embora mantenha uma distância emocional sutil. Na cadeia, as detentas provocam Mar sem pudor, chamando-a de idiota por tentar matar um homem rico. Mar nega com firmeza, repete que é inocente e tenta manter a compostura. As outras internas riem com ceticismo, lembrando que toda acusada diz o mesmo. Mar responde que não é igual a elas e reafirma sua versão dos fatos. A hostilidade do ambiente pressiona, mas ela encontra força nas palavras que repete para si mesma. Mesmo cercada, Mar guarda a convicção de que sua verdade aparecerá. No hospital, Rocio pergunta a Arthur por que só ele ficou ao lado do pai naquela hora. Arthur explica que o pai deve receber poucas visitas e que os irmãos foram descansar. Rocio tenta aproximar-se, estende a mão para tocar, mas Arthur desvia com educação. Ela diz que sempre soube que ele era um bom homem e oferece ficar à noite caso ele precise. Insiste em lhe dar o número de telefone, mas ele recusa com gentileza e se despede. A despedida é curta, carregada de uma tensão discreta entre eles. Arthur sobe até o quarto de Luiz e conta que aquela senhora foi estranha durante a visita. No mesmo instante, Rocio vai embora e deixa um ar de inquietação pelo corredor. Luiz, nos leitos, abre os olhos num sopro, imóvel e sem resposta às primeiras tentativas de falar com ele. Arthur, desesperado, chama o médico e anuncia que o pai despertou, pedindo ajuda imediata. O médico chega e observa sem criar falsas esperanças, mantendo o profissionalismo. A expectativa dos presentes oscila entre alívio e cautela. Na vila, Camila e Juan chegam em casa e logo ela telefona para Leonardo, exigindo que ele prometa fazer Mar pagar. Leonardo garante que fará de tudo para que Mar cumpra uma pena longa e promete mantê-la informada. Quando desliga, Camila pergunta a Juan se ele acredita que Mar seria capaz de matar o pai dela. Juan, chocado, diz que não vê Mar capaz de ir tão longe, lembrando de quando ela terminou na cadeia por causa de um engano com o pai dele. Camila explode de raiva, lembrando-lhe que ele foi prejudicado por ela, e jura que Mar pagará por tudo. Juan insiste que há diferença entre enganar e tentar matar alguém, e tenta acalmar a esposa. De volta ao hospital, Arthur questiona o médico sobre o que exatamente aconteceu com o pai. O doutor explica que houve uma reação involuntária, algo que pode significar pouco em termos de recuperação. Arthur insiste em ver aquele movimento como um sinal positivo, agarrando-se a qualquer esperança. O médico, entretanto, mantém o tom cauteloso e pede que não se criem expectativas. A tensão entre o desejo por boas notícias e o realismo clínico fica no ar. Arthur sai do quarto com o coração apertado. Em Boston, Michelle liga para Nicholas para saber por que ele não apareceu,
e ele explica que não pode viajar por causa do estado grave do pai no hospital. Michelle tenta aconselhá-lo a não carregar o peso do mundo sozinho, com voz preocupada. Nicholas responde que, se ele não fizer o que deve, ninguém mais o fará por ele. A conversa deixa claro o senso de responsabilidade que o pesa, mesmo à distância. Michelle fica inquieta, sentindo que há algo grande demais nas costas do jovem. A ligação termina com um silêncio cheio de preocupação. No presídio, Valéria visita Mar e pergunta, magoada, por que a irmã a tratou tão mal antes de tudo isso. Mar explica que está sendo acusada por ter dado remédio a Luiz, mas afirma que Paula foi quem lhe entregou a substância, dizendo tratar-se de algo natural. Valéria, furiosa, diz que sempre desconfiou de Paula e que aquilo seria motivo para a retaliação. Ela garante à irmã que não a deixará sozinha e insiste que fará o impossível para tirá-la dali. As duas se lembram das brincadeiras da infância e, por um momento, voltam a ser apenas irmãs unidas. Enquanto isso, Nicholas conversa com o advogado e descobre que provar qualquer coisa será difícil. O advogado diz que Mar afirma ter recebido o remédio de Paula, e Paula insiste que só recomendou vitaminas naturais. Nicholas repete que não acredita que Mar tenha feito aquilo de propósito e pede ao advogado que seja sempre franco com ele. A conversa é tensa, porque a falta de provas deixa a defesa em situação delicada. Mesmo assim, Nicholas demonstra determinação em buscar a verdade. Valéria diz a Mar que precisa encontrar um jeito de tirá-la dali, e pergunta por que ela faz tanto por alguém que a feriu antes. Mar responde que o passado ficou para trás e que, apesar de tudo, elas continuam sendo as meninas que brincavam juntas. A emoção toma conta de Mar, que se segura para não chorar. A carcereira anuncia o fim do tempo de visita, e Mar se levanta para se despedir. Antes de sair, ela pergunta por Luiz, preocupada. Valéria tenta tranquilizá-la, assegurando que tudo vai dar certo. Leonardo chega à empresa e se apresenta como o novo diretor-geral para uma funcionária, que pergunta por Luiz. Ele responde que a situação pessoal está difícil, mas que não pode permitir que o trabalho de família se perca. Paula aparece e elogia a posição conquistada, lembrando que agora tem a casa e a empresa sob controle. Leonardo comenta que se sente estranho com a mudança e pergunta se o pai vai se recuperar. Paula garante que sim, e sugere que é o momento de ele provar que é capaz, começando pelo fim do casamento do pai com Mar. Leonardo ouve, pensativo, enquanto a proposta fica no ar. Ofélia espera por Valéria na porta do presídio e, ao vê-la, explode em fúria ao saber que Paula armou para Mar dar o remédio a Luiz. Ela promete que Paula vai pagar, mas Valéria pede calma e lembra que precisam esperar o advogado agir. Ofélia não aceita esperar e diz que vai cuidar pessoalmente para que Paula sofra as consequências. Valéria fica nervosa com a postura da mãe, mas tenta manter a cabeça fria. A cena termina com Ofélia saindo decidida, deixando uma inquietação no rosto de Valéria. O clima entre mãe e filha mistura proteção e descontrole. Camila chega ao hospital com roupas para Arthur e diz que seu pai é forte e vai se recuperar, jurando que, se algo acontecer, ela mesma vingará. Arthur pede que a irmã não fale assim e lembra que Mar está na cadeia, sem poder se defender. Camila repete seu ódio e a vontade de fazer justiça com as próprias mãos, enquanto Arthur tenta conter o impulso da irmã. Fora do quarto, a família se articula entre medo e raiva, cada um buscando um modo de controlar a situação. A tensão familiar se espalha pelos corredores do hospital. Tudo fica com um gosto amargo de incerteza. Leonardo visita Mar na prisão e a acusa, pedindo o motivo pelo qual ela teria feito aquilo com o pai dele. Mar, com calma,
garante não ter feito nada e pergunta o que poderia fazer para que ele acreditasse nela. Leonardo responde que ela poderia começar assinando o documento que ele exige, a petição de divórcio. Mar pergunta o que isso significaria e ele explica que não quer mais tê-la ligada à família. A conversa termina com a proposta no ar e Mar decidida a provar sua inocência. Leonardo fica chocado quando ela aceita assinar, mesmo assim avisando que, se ele não enxergar quem é Paula, todos vão perder. Valéria fala com o advogado e pergunta quando a irmã poderá sair da cadeia, mas ele é direto. O caso é complicado porque Mar aceitou receber remédios sem consentimento. Valéria admite que não tem muito dinheiro, mas se dispõe a conseguir o que for preciso. O advogado, porém, afirma que a situação não depende apenas de recursos, e se afasta. Nicolas chega logo depois e Valéria implora que ele investigue, jurando que a irmã é incapaz daquele crime. Nicolas promete que vai tentar, e diz que se descobrir culpa, buscará justiça com firmeza. Valéria respira aliviada, confiante por ter um aliado. Dentro da cela, Mar pergunta a Leonardo se Luiz vai ficar bem, mas ele pede que ela pare de fingir. Mar reafirma que foi Paula quem deu o remédio e desafia Leonardo a explicar por que ela faria aquilo. Leonardo a acusa de só ter se casado por interesse, e Mar rebate dizendo que eles não sabem quem é o pai dele e que a acusação por dinheiro é falsa. Para provar que não faz parte daquele interesse, ela aceita assinar o divórcio. Leonardo fica atônito, percebendo que a decisão dela pode afastar a família de uma verdade pior. A cena termina com o peso do gesto e a promessa de que nada será mais como antes. Valéria contou a Nicolás que Arthur continuava acreditando que Mar era culpada, mas ele pediu que ela tentasse se colocar no lugar dele. Valéria quis saber se Nicolás também pensava assim, e ele respondeu que não, porque conhecia Valéria e confiava nela. O rapaz ainda reforçou que Arthur a amava, mas Valéria, tomada pela raiva, gritou que não queria saber mais dele. Nicolás preferiu não insistir, disse que precisava ir, mas prometeu mantê-la informada sobre tudo. Antes de sair, Valéria segurou a mão dele e agradeceu emocionada. Enquanto isso, na mansão, Ofélia entrou transtornada. As empregadas tentaram impedir sua passagem, mas ela empurrou Lupita ao chão e correu até a cozinha, onde pegou um facão, jurando que ninguém se meteria com suas filhas. Andando pelos corredores, gritava o nome de Paula, prometendo que ela iria pagar. Quando a encontrou, Paula se assustou ao ver a faca, correu e trancou-se no quarto. Ofélia ordenou que parasse de se esconder e abrisse a porta, enquanto as empregadas imploravam que ela se acalmasse. Mas Ofélia, fora de si, quebrou o vidro, alcançou a fechadura e abriu a porta, garantindo que Paula conheceria quem era a verdadeira senhora Garcia. No hospital, Arthur pediu para Camila ir descansar com Juan, mas nesse momento Nicolás chegou apressado. Ele contou que tinha conversado com o advogado e pediu que investigasse a fundo o que havia acontecido com seu pai, pois não poderiam simplesmente culpar Mar. Camila reagiu furiosa, dizendo que aquela mulher merecia apodrecer na cadeia. Juan discordou, afirmando que Nicolás estava certo, pois nada fazia sentido naquela acusação. Camila mandou o marido se calar e o puxou para sair dali, enquanto Arthur observava a cena sem acreditar. De volta à mansão, Ofélia encarou Paula com o facão em punho, prometendo matá-la por ter mexido com suas filhas. Sem medo da prisão, avançou contra ela, mas os seguranças chegaram a tempo de contê-la. Leonardo entrou logo em seguida e encontrou Paula desesperada, acusando Ofélia de querer matá-la. Ainda imobilizada, Ofélia gritou para Leonardo abrir os olhos, dizendo que estava casado com uma víbora. Ele perdeu a paciência,
ordenou silêncio e lançou um olhar desconfiado para Paula, que ficou tensa com a reação dele. Mais tarde, Arthur desabafou com Nicolás, dizendo que o médico não queria dar falsas esperanças sobre a recuperação do pai. O irmão tentou animá-lo, dizendo que tudo iria passar, mas Arthur duvidava que esse pesadelo tivesse fim. Nicolás insistiu que sim e perguntou se ele já tinha falado com Valéria. Arthur confessou que os problemas só os afastavam, mas o irmão ressaltou que ele não poderia perder a mulher que amava. Arthur, firme, respondeu que a família vinha em primeiro lugar e que sabia como conduzir sua vida. Sem dar espaço para discussão, saiu, deixando Nicolás pensativo. Na sala da mansão, Ofélia seguiu discutindo com Leonardo, alertando que sua esposa era perigosa e que Mar jamais faria mal a Luiz. Paula, em desespero, pediu para o marido não acreditar naquelas palavras e afirmou que Lupita tinha visto Mar colocar o remédio no chá. Ofélia respondeu que Paula pagaria por tudo, mas Leonardo ordenou que os seguranças a retirassem. Aos gritos, ela foi levada para fora. Em seguida, ele pediu às funcionárias que limpassem a bagunça. Paula, tentando se recompor, pediu um abraço, mas Leonardo se afastou, indiferente, e saiu, deixando-a inquieta. No hospital, Rocio reapareceu diante de Arthur e comentou que era uma grande coincidência encontrá-lo ali novamente. Perguntou sobre Luiz e ele respondeu que o pai estava se recuperando. Logo depois, ela citou a linha de roupas dele e comentou sobre a namorada, já que não a tinha visto. Arthur, incomodado, quis saber como ela sabia tanto sobre sua vida. Rocio explicou que a família dele era muito conhecida. Com pressa, ele se despediu, recusou o convite para um café e saiu, deixando Rocio sozinha no corredor. Na mansão, Paula insistiu para que Leonardo dissesse algo. Ela lembrou que quase havia sido morta por Ofélia e exigiu apoio. Leonardo quis saber por que todos a acusavam de forma tão direta. Paula fingiu não entender, mas garantiu que Mar faria de tudo para sair da cadeia, inclusive inventar mentiras contra ela. Leonardo disse que esperava que estivesse certa, mas deixou claro que suas dúvidas cresciam. Paula, surpresa, perguntou por que ele ainda estava ao lado dela se desconfiava tanto, e Leonardo respondeu que se fazia a mesma pergunta. Em seguida, saiu, deixando-a perplexa. Na vila, Susana conversava com Camila, dizendo que quando descobrissem o sexo do bebê, iria ensinar a nora a fazer roupas de crochê. Camila respondeu que não tinha paciência, mas Susana afirmou que a maternidade ensinava muito sobre isso. De repente, Camila sentiu uma dor forte na barriga. Preocupada, Susana pediu que ela se sentasse e perguntou se queria ir ao médico. A jovem recusou, dizendo que não precisava, mas a sogra pediu calma e disse que respirasse fundo, garantindo que logo a dor passaria. Enquanto isso, na mansão, Paula foi até a cozinha beber água e encontrou Lupita. Ela avisou que, em breve, a empregada teria de depor. Lupita disse que não queria se envolver, mas Paula exigiu que ela apenas repetisse o que tinha visto. Hesitante, Lupita afirmou que nem sabia se aquilo era mesmo um remédio. Furiosa, Paula gritou que isso não importava, porque o essencial era impedir que Mar saísse da prisão. Na vila, Camila disse à sogra que já estava melhor, mas não conseguiria dormir sem ver o pai. Susana se ofereceu para acompanhá-la, mas Camila tentou recusar, alegando que não era necessário. Susana, firme, respondeu que família sempre deveria se apoiar e que não deixaria a nora ir sozinha. Diante disso, Camila acabou aceitando, e juntas seguiram em direção ao hospital. Perto da prisão, Valéria tentava ligar para a mãe sem sucesso.
Nesse momento, Juan apareceu e contou que tinha ido visitar Mar, porque não acreditava nas acusações contra ela. Desesperada, Valéria perguntou o que poderia fazer para ajudar, e ele respondeu que a única forma era não abandonar a irmã, dando-lhe força para suportar tudo o que estava vivendo atrás das grades. Na empresa, Leonardo entregou a Heitor a papelada do divórcio. O advogado ficou surpreso ao ver que Mar tinha assinado e explicou que isso praticamente tirava qualquer chance dela herdar algo da família. Leonardo disse que esse era justamente seu objetivo. Heitor, intrigado, questionou por que ela iria querer matar Luiz se havia renunciado tão rapidamente a tudo. Leonardo ficou desconcertado com a dúvida, sem saber o que responder. Na prisão, Mar foi chamada para a sala de visitas e encontrou Juan esperando por ela. Ele explicou que não acreditava que ela fosse culpada. Mar, com lágrimas nos olhos, disse que tinha caído na armadilha de Paula e agora pagaria por isso. Juan declarou que ainda a amava, e ela admitiu sentir o mesmo, mas lembrou que ele tinha uma vida com Camila e o filho que estava por vir. Disse ainda que criaria o bebê sozinha ali dentro e passaria o resto de sua vida entre aquelas paredes. Chorando, saiu apressada, enquanto Juan tentou segui-la, mas foi impedido pelos guardas. Na empresa, Heitor contou a Nicolás que Mar tinha assinado o divórcio. O rapaz ficou chocado, pois aquilo não fazia sentido com a acusação. Heitor concordou e disse que ainda faltavam muitas informações para entender o caso. Nicolás desabafou, afirmando que queria acabar logo com toda aquela situação, porque estava destruindo todos que ele amava. Pouco depois, Ofélia retornou à porta da prisão, onde Valéria a esperava ansiosa. A filha perguntou onde ela tinha ido, e Ofélia contou que tentou dar uma lição em Paula, mas não conseguiu. Valéria se desesperou, dizendo que assim só piorava a situação. Nesse momento, Juan se aproximou, e Ofélia perguntou o que ele fazia ali. Sem hesitar, ele disse que tinha ido visitar Mar, porque não acreditava na culpa dela. Emocionada, Ofélia abraçou Juan, chamando sua filha de a mulher mais doce do mundo. Juan concordou, retribuindo o abraço com força. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, deixe seu like e se inscreva no canal.